Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria, e hoje a gente vai conversar sobre hard skills, soft skills, mas primeiro eu quero dar um foco na minha florzinha aqui, ó. Ela sempre fica atrás de mim, hoje eu pus ela aqui mais de lado porque acho que ela dá um ar mais charmoso para o meu vídeo. Mas voltando, eu não gosto de florir esses assuntos com os nomes em inglês. Eu acho que na nossa vida de padaria, de ramo de alimentação, já é tão complicado a gente se adaptar a algumas práticas e rotinas já estruturadas no Brasil, né? E aí a gente traz esses nomes difíceis. Mas eu vou explicar o porquê eu cheguei em fazer um vídeo sobre esse tema. Eu tenho recebido, tanto nos grupos de WhatsApp do pessoal que já tem padaria, né, os donos que me perguntam, Dani, eu tenho uma funcionária aqui que está desenvolvendo bem, posso pôr ela no RH? Ou então que curso você indica para que ela faça para oficializar, né, a responsabilidade no RH aqui da minha padaria? E que eu tenho me apaixonado, recebido algumas mensagens das próprias esposas, filhas, o empoderamento feminino, mas também tem homens que têm me mandado mensagens que estão dispostos a assumir o RH da sua padaria ou pelo menos implantar esse desafio inicial da implantação para depois passar talvez para algum outro colaborador ou algum outro responsável. Mas como eu tive essa abordagem dos que pretendem assumir o RH da padaria, profissionalizar, implantar, e eu estou amando esse interesse, eu também vou falar desse assunto que fica, de certa forma, relacionado a como a gente contrata ou promove também colaboradores no nosso estabelecimento, ou os contratados externos, ou os promovidos, ou recrutamento interno que a gente chama, né? São duas situações diferentes. Pode falar, nossa, Daniela, duas coisas completamente diferentes? São diferentes as óticas, mas são similares o fim. Por isso que eu achei uma ótima deixa, né, para a gente falar sobre esse tema recorrente, esses linguajares americanos, que estão muito recorrentes, muito sendo falados nos recursos humanos das grandes empresas. Esse tema também, esse hard skills, soft skills, foi muito falado, foi muito focado no último CONAR, que é um dos maiores e mais importantes eventos do gênero, eu diria talvez do mundo, mas no Brasil pelo menos é o maior. Ele acontece todo mês de agosto. Eu fui no 2019, eu consegui um dia só no CONAR de 2019, e esse ano eu quero ficar lá plantada, enraizada. Quem quiser me encontrar, combina aí comigo que eu estarei lá no CONAR. Eu acho fantástico. O foco que eles dão de 2019 foi focado em humanizar. Por isso que eles falaram muito dessas nomenclaturas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Não sei ainda qual vai ser o tema, eu preciso até fuçar o site deles, já abriu a inscrição aí, mas eu acho fantástico um congresso, né, um lugar que a gente sente tudo relacionado a essa área e de mais futurista, digamos assim. Eu comento nos meus cursos, nos meus treinamentos, falo, nossa, já é tão difícil eu falar para as padarias, olha, existe RH, quanto mais chegar no nível, às vezes, de situações que o CONAR expõe ou traz de novidade. Mas eu ainda estamos na luta aí, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, o que são hard skills, soft skills, o que são esses termos, né, Daniela? Bom, em inglês, skills quer dizer, traduzindo aí para o português, como habilidade, competência, ou seja, aptidão que uma pessoa tem para executar alguma coisa. Assim, gente, peraí que tá caindo cabelo. Bom, dessa forma, as hard skills são aquelas competências mais destinadas à parte técnica. Então, o que são as hard skills? São as habilidades que são aprendidas ou facilmente qualificadas, elas podem ser tangíveis. Então, o que você aprendeu em sala de aula, em livro, em apostila, até mesmo no trabalho, né? Elas são avaliadas tanto num processo seletivo, quanto comparadas com os outros colegas de trabalho, ali como está a sua técnica, como você tem desenvolvido ou como ela está em questão técnica e até de experiência aí um pouco no ramo.
Já soft skills são os comportamentos da pessoa, né? Tão importante quanto. Então, as soft skills são as habilidades comportamentais, as habilidades de lidar com as outras pessoas. Essa daí, ela é subjetiva, ela é um pouco mais difícil da gente avaliar ou mensurar. Mas é uma competência que tem sido muito observada ultimamente, não só nas padarias, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas até nas grandes empresas. Então, antes, a gente avaliava no que a pessoa era formada, quais cursos ela tem, ou qual experiência técnica ela vem trazendo ao longo da sua vida profissional. E hoje em dia a gente percebe que a parte técnica a pessoa pode aprender, ela é aprendida. Não que a comportamental não é, as pessoas amadurecem, existem pessoas imaturas ou inseguras no trabalho, isso trava ela. Mas a técnica, ela vai para um curso, como eu falei, elas são mensuráveis, são tangíveis. A comportamental é a que tem feito a diferença nos resultados das empresas, das pessoas dentro das empresas. Então, o que seriam essas habilidades comportamentais? Então, é a atitude dela no trabalho, a proatividade que a gente chama, comunicação, resolução de problema, criatividade, o pensamento crítico dela, né, para avaliar algumas coisas, a tomada de decisões, a gente vai falar isso daqui a pouco, relacionado ao RH, a empatia, a ética também, que é muito importante, seja qual nível hierárquico, qual empresa que você trabalha, a ética que você tem ali dentro é muito importante, a flexibilidade, resiliência, lideração, a motivação, liderança, a motivação que você tem para aquele trabalho que te faz estar ali, o que te dá prazer ali, está muito relacionado ao como você vai chegar num resultado. Deixa eu pensar aqui. A paciência, pessoal. Eu tenho desenvolvido minha paciência constantemente. Aprendi no RH a exercer muito mais a paciência. E quem está em RH, persuasão. Não só quem está em RH, todo mundo. A forma como você influencia pessoas. E já falei em outros vídeos, vocês podem buscar no meu YouTube, aí nos outros vídeos, mas a forma como as pessoas às vezes influenciam negativamente um coletivo, um grupo, ou positivamente. E aí está a grande importância também do RH, não só de identificar, mas também de agir em cima, de forma individual, com alguns colaboradores aí. Ou seja, as soft skills, que eles chamam, essas habilidades interpessoais, são características de personalidade. Podem ser desenvolvidas, que nem eu falei, às vezes é uma pessoa imatura, aprende, né, depois com os tombos que leva na vida, às vezes é uma pessoa insegura ou tá tímida ali, isso desenvolve, tem muita gente que desenvolve isso, você vê o crescimento dentro de uma empresa, ou até quando você estuda com alguém, que você vê que a pessoa tá mais tímida porque não conhece ninguém, e depois se solta e desenvolve, cria, né, ali habilidades, demonstra habilidades, você nunca imaginou que a pessoa, né, poderia fazer naquele perfil, né, naquele jeitinho. Bom, agora trazendo o que falamos, como eu falei, para o mundo de RH, eu vou separar isso em duas partes. O você que quer ser o RH, ou quem escolher para ser o RH, e depois com relação ao recrutamento externo ou interno na empresa, como eu já expliquei. Então, se você quer ser o RH da padaria, eu tenho recebido perguntas assim, Daniela, quais cursos que eu faço? O que eu preciso saber em RH? Então, em tese, pessoal, precisa saber a parte técnica, sim. Eu até reforço e vou convidar também uma professora. Ela foi professora de um curso que eu fiz complementar quando eu estava aí implantando o RH lá na padaria da minha família. Eu percebi que eu precisava não só de informações específicas de RH, mas informações complementares de um departamento pessoal, de entender de cálculo, lei. E eu lembro que eu fiz um curso em 2011, se eu não me engano, e depois eu fiz um em 2018, agora, recentemente, por conta da atualização do E-Social, da reforma trabalhista. E ela foi minha professora nesse curso de departamento pessoal. E a gente se afinizou muito. Eu vou convidá-la para fazer uma live explicando a importância de um RH saber também dos cálculos ou dessa parte complementar.
Então, o RH precisa ter curso? Precisa. Precisa saber a parte técnica? Precisa. Precisa saber a parte complementar? Precisa. O RH nas grandes empresas multinacionais, tudo, ele tem subatividades, como que eu posso chamar? Ele é setorizado, então tem um RH de DHO, que é o Desenvolvimento Humano Organizacional, tem um RH de recrutamento e seleção, tem um RH só para parte de treinamento e desenvolvimento, então o RH ele é dividido sim. Mas nas nossas padarias, trazendo para a nossa realidade, o nosso RH ele tem que ser especialista, mas ele também tem que ser generalista. Ele tem que saber um pouquinho de tudo, explicar ali um olerite para o funcionário, porque muitas vezes, na maioria das vezes que eu encontro, as padarias não têm o DP interno, que é o departamento pessoal. Ele é externo, ele está lá na contabilidade. Então, quem vai lidar, quem vai explicar para o funcionário, quem vai ter essa visão mais estratégica interno é o RH da sua padaria, ou responsável por isso, né? Então, o RH precisa disso tudo? Precisa. Saber a aplicabilidade, a rotina de um RH? Precisa. Então, busquem cursos. Quantas meninas vêm me perguntar sobre os cursos, tudo eu indico alguns, falo de outros, falo de vários que precisa fazer. Eu, ao longo desses 12 anos, fiz tudo quanto é curso relacionado ao RH ou ao departamento pessoal, porque isso forma na gente uma visão, como eu falei, generalista. Mas principalmente você que quer ser RH, precisa ter a tal das soft skills muito bem definida na sua mente e no seu comportamento. Porque você, como RH, também precisa gostar de pessoas, gostar de lidar com pessoas. Eu sei, pessoal, é um desafio constante. Tem gente que você quer matar, mas tem gente que você chora junto com a conversa. Mas você tem que ser uma balancinha ali dentro da empresa. Por isso, como RH, além de todas as competências técnicas, você também tem que ter habilidade de lidar com as pessoas. Gerenciar conflitos, então dois coleguinhas brigando ali, o gerente, o encarregado não soube, ou já passou da alçada deles ali de tentar resolver um problema, vai vir para o RH? Vai, você vai solucionar? Na maioria das vezes vai. Então, nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu ensino algumas formas de gerenciar esses conflitos. Você também vai lidar com enfrentamentos, porque o funcionário, às vezes o colaborador, ele recebeu alguma ordem ou alguma situação interna na empresa e ele já vem cuspindo fogo para o RH, né? Como se às vezes a gente não está nem sabendo exatamente da situação, mas a gente tem que resolver aquele enfrentamento. Como eu falei, um lado humano individual, identificar quando aquele funcionário está menos produtivo, quando ele mudou, até que ponto ele está sendo influenciado, até que ponto é ele mesmo demonstrando outra faceta dele. Ou algum que está ali desenvolvendo bem, que pode ser um futuro candidato para alguma vaga que vocês vão abrir de uma promoção. Você precisa, como RH, ser comunicativo também. Então, Daniela, eu fiz um curso que eu lembro, até super indico da Samantha, uma fofa, eu fiz um curso sobre comunicação verbal, tanto para dar palestras ou tudo, mas eu também recomendo para os RHs que façam esses tipos de curso de oratória, porque a gente precisa saber se comunicar. O funcionário está ali observando até que grau está a nossa sobrancelha. Né? Eu brinco que a gente tem que, para ser RH, ser psicólogo, advogado, ser um pouquinho de tudo. Mas a gente tem que também ter feito artes cênicas, sabe? Ser um pouco ator, porque às vezes vem algumas situações que você tem que fazer uma cara de paisagem para a pessoa, para não surtar ou não falar, meu Deus. Então, tem que ter essa comunicação muito bem alinhada. Precisa tomar decisões rápidas. Então, muitas vezes o RH é só a linha de comunicação entre funcionário e o chefe, o dono, sim, mas tem algumas decisões que eles vai ter ali que tomar rapidamente com o funcionário, dependendo da autonomia, né, que o patrão, que o chefe dá para esse RH, ele vai saber conduzir e tomar essa decisão rápida ali com o próprio funcionário, o que é melhor para ele, o que é melhor para a empresa. E a ética, né, pessoal? Porque a ética é, como eu falo, não só para os funcionários, está aí dentro das soft skills, mas é fundamental para alguém de RH. A gente lida com números, com informações sigilosas dos funcionários. Bom, aí você fala, Daniela, quanta informação, já desisti de ser RH. Não, não desista, dá, a gente supera, vamos junto, eu te ajudo. Mas, quando você já é um RH, e aí você fala assim, Daniela, então como
qual a importância desses hard skills, soft skills num processo de seleção, seja externo ou num recrutamento interno. Bom, é preciso pensar da mesma forma, tá? E aí vai para você, colaborador, também a minha dica. Às vezes a pessoa fala assim, eu já trabalhei na padaria A, consigo fácil emprego na padaria B, porque eu já venho com experiência, ou a própria padaria às vezes não faz um esquema, né, um planejamento de recrutamento e seleção correto. Já tem um vídeo sobre isso, procura lá no YouTube, aqui na listinha do YouTube. E aí a padaria fala, eu contrato quem já vem com experiência, Daniela, que é mais fácil. E aí eu te pergunto, olha lá, as hard skills e as soft skills. Só a experiência conta? Ah, Daniela, mas a pessoa já trabalhou em padaria, né? Isso realmente, eu falo, tem até uma palestra que eu dei uns minutinhos para o pessoal ali, era tudo para dono de padaria, eu fiz eles pensar um pouquinho. Se a pessoa já trabalhou em padaria, isso realmente quer dizer alguma coisa, né? Se eu tenho contato, às vezes, com a padaria ou não, posso conversar com ele sobre aquele funcionário, ok. Mas será que ele não foi um daqueles que foi empurrado pela barriga, ficou um ano na padaria, sei lá quanto tempo na padaria? Será que ele não foi um dos casos que foi empurrado pela barriga? Porque a empresa tinha outras prioridades, não estava concentrada em resolver aquele problema, aquele funcionário improdutivo, né? Então, naquele momento, a padaria estava preocupada com outras coisas. E aí foi empurrando. E aquela pessoa não é que ela tem experiência. A pessoa foi ficando na empresa. E aí que eu falo, pensa assim. Pensa na sua mente aí. Que funcionário que você teve que não era um bom funcionário, mas foi ficando? Ou porque você estava ali no cabo de guerra, quem pede a conta primeiro, quem manda embora, que eu já não concordo e nem incentivo isso. Também tem um vídeo falando sobre isso. Mas a pessoa foi ficando. Ou até trabalhava bem. Aí a pessoa fala assim, não, Daniela, mas ele trabalhava bem. Estou aqui pensando, trabalhava bem. Mas ele estava sempre envolto ali dos probleminhas, das panelinhas, do conflito. Ou era isqueirinho, ou era aquele que estava sempre ali, concordando, né, com a situação do problema, envolto ali dos conflitos. Será que vale a pena? E aí a gente tem que pensar numa primeira oportunidade em padaria. A pessoa já veio com experiência, mas gerava conflitos, foi ficando naquela empresa porque não tinha soft skills, né? Habilidade interpessoal de lidar com pessoas bem desenvolvidas, não era uma boa pessoa de relacionamento, né? E aí você fala, não, então vou fazer um processo de seleção tirando esse preconceito da minha cabeça e dando oportunidade. Será que vale a pena uma primeira oportunidade em padaria para aquela pessoa? Ou até alguém que já está na sua empresa. Você já conhece o perfil comportamental dela, como ela lida, como os colegas já falam dela, enfim. Então, será que eu não consigo desenvolver as habilidades técnicas dela ali na empresa? Eu te pergunto, o que é mais difícil? Desenvolver habilidade comportamental ou desenvolver habilidade técnica? Então, põe na balança, pensa, lógico, pessoal, que cada situação é uma situação. Existem várias vertentes, várias variáveis disso. Então, qual é a empresa, quem são os líderes, quais são as oportunidades, quem que é aquele colaborador, se ele já fez curso, está preparado para aquilo. Então, eu preciso avaliar ali como um todo. E eu aqui falando com vocês, acabei de lembrar de duas situações que eu vou aqui expor. Não vou expor o nome, né, da pessoa, embora poderia, porque são duas situações em tese positivas, mas eu tive uma funcionária uma vez que ela estava num setor, ela era atendente, enfim, desenvolvia bem, né? Embora ela tinha alguns questionamentos, alguma coisa que assim, ela só ia se ela via se valia a pena para ela também. Não julgo, ok, pessoal, mas tendo em vista o histórico que ela conhecia de empresa, ela precisava também entender que a empresa também estava dando alguns votos de confiança. É como se fossem alguns testes que a gente faz com a pessoa para ver até onde ela desenvolve algumas situações de aceitação, como que eu posso dizer, meu Deus, de falar, não, vamos lá, vou fazer pela empresa e quero ver o que isso gera para mim. Estou com receio de ser mal interpretada, mas entendam onde eu vou chegar. E aí a gente deu uma oportunidade para ela num outro setor que precisava ser mais ágil, porque ela era muito esperta, ela tinha raciocínio rápido, e a gente deu oportunidade no setor, se eu não me engano,
que era de copa, que precisava ter mais agilidade, era tirar café, era servir o cliente como um todo, né? O lanche, suco, né? Limpar e tal, e servir. E aí a gente passou ela para o setor de copa e ela tinha perfil ainda de ir além, de parte técnica, como eu falei. Mas o perfil comportamental dela não ajuda. Por mais que a gente quisesse pensar numa segunda promoção, tudo quanto era situaçãozinha, polêmicazinha, ela estava envolvida. Na hora de conversar com a gente, mas parecia um anjinho, faltava pôr a auréola. Mas existiam situações que o nome dela estava sempre envolvido, né? E aí você pensa, até que ponto eu estou empurrando com a barriga essa pessoa, né? Foi conversada eu sempre falo, pessoal, conversem com pessoas que você acha que tem potencial de desenvolvimento. Então, conversa, dê alguns outros testes ali para ela, para ver como ela se comporta com relação àquilo, vai tentando desenvolver. Só que aí chegou num ponto que ela se envolveu numa panelinha tão, lógico, houveram outras situações envolvidas, mas ela se envolveu numa panelinha tão triste que, por mais que a gente houve estratégias de dissolver isso daí, não houve outra alternativa a não ser fazer a dispensa dela. E quando eu fiz a dispensa, por isso que eu vou ainda fazer um vídeo sobre desligamento, a gente precisa ter estrutura de desligamento dentro da empresa, eu conversei muito com ela. Ou para, num futuro, ter uma nova recontratação, ou a possibilidade de indicá-la para algum lugar, enfim. E algum tempo atrás eu fiquei sabendo, uma padaria, né? A gente sempre está aí se conversando, tudo que ela estava lá, foi contratada lá, e estava se desenvolvendo bem. E ela estava já na lista de ser uma das promovidas para um outro cargo. E eu falei com esse dono de padaria, eu falei, olha, eu fico muito feliz com isso que você falou, porque acredito que nem eu comentei, o erro, pela imaturidade, pela situação em si, se deixou influenciar ou não, acontece, mas que a pessoa, quando entende, tem um feedback, percebe o quanto aquilo é um auto-boicote para a vida profissional dela, ela melhora, ela desenvolve. E eu fiquei muito contente, dei parabéns, pedi para que esse proprietário me desse mais feedbacks, que eu queria saber da desenvoltura do desenvolvimento dela. Então, existem situações que barram ali. Os soft skills, o comportamento interpessoal dela, a forma como ela lida com a situação que ela está inserida, não vai mais. Conversa, tudo não vai mais. Já tem outra situação que houve, eu gosto muito de contratar pessoas mesmo sem experiência, porque a gente avalia aí um perfil, como que eu posso dizer, quando a gente faz um recrutamento, uma seleção, a gente avalia, tem uma colaboradora bem antiga minha, ela era bem divertida, ela falava assim, Dani, dá para perceber a hora que a pessoa entra para fazer a entrevista, o jeito de andar da pessoa, você já percebe. Eu achava o máximo, eu falei, gente, até os próprios colegas avaliam quem está vindo fazer seleção, né? Isso é super engraçado. Então, lógico, ali com algumas técnicas, eu vou fazer um vídeo melhor sobre entrevista, seleção, tem já um aqui, mas eu vou desenvolver alguns outros. E alguns, por mais que seja um primeiro emprego, você vê na postura da pessoa, em algumas coisas que ela fala, em algumas situações de vida que ela conta, que é uma pessoa que pode não ter a parte técnica, pode não ter tido a oportunidade, mas ela consegue ter um desenvolvimento pessoal, que é isso que é o mais importante, é o que gera o resultado em si na empresa. Principalmente quando são empresas que dão a oportunidade de plano de carreira, temos um vídeo sobre isso também. Quando dão cursos, quando desenvolve a parte técnica daquela pessoa, o comportamental, que é o mais difícil, já está ali estabelecido. E eu nunca me esqueço, essa pessoa ficou um bom tempo na minha empresa, e quando fomos fazer o desligamento dela, porque a pedido dela, porque ela precisava viajar para a terra natal dela, a mãe dela estava muito doente, enfim, ela, uma das coisas que ela agradeceu muito, e ela falou, olha, eu percebo que vocês fazem muito isso aqui, eu agradeço muito a minha primeira oportunidade de trabalho em carteira e numa empresa séria, enfim, jogou ali algum confete que, modéstia à parte, eu acredito, né, eu sei que foi real o que ela falou, e aquilo me tocou, que eu falo, olha o quanto você influencia na vida de uma pessoa, dando a oportunidade, e ela só vai provar que aquilo fez valer, né, a sua contratação e a sua visão de um comportamento pessoal para depois desenvolver a técnica, né? Então,
Só, sim, expus aqui algumas situações, mas só para falar para vocês que não é o tempo de casa que dita as regras de uma oportunidade, de uma promoção, de um aumento. E sim a desenvoltura e as habilidades daquela pessoa, que podem tanto evoluir ao longo do tempo quanto cair, dependendo do quanto ela se boicota, do quanto ela se deixa influenciar. Por isso, pessoal, eu reforço o tema aqui das hard skills, soft skills, eu até repeti muitas vezes esse termo em inglês, embora eu não goste muito de usar, mas as habilidades técnicas e as competências comportamentais precisa ser avaliadas. Até que ponto, qual pesa na balança mais para aquele cargo que você está exigindo, lógico que está aberto na sua empresa, e o quanto você também, como empresa, precisa reavaliar quem está à frente disso, quem são os seus líderes, com essas também competências, quem está à frente do RH e quem você está contratando, né, entrando aí na empresa. Não é só a capacidade técnica, né, aquilo que ela está fazendo muito bem, como ela está fazendo, que vai gerar o resultado, e sim como ela influencia as pessoas, o quanto ela é comprometida, assídua. Isso eu falo muito ainda, principalmente quando eu tenho uma oportunidade mais próxima com os colaboradores lá da empresa da família, né? Porque hoje em dia tem uma RH extremamente competente lá à frente, mas quando eu tenho essa oportunidade de conversar ainda com alguns e fazer ali a minha parte de talvez mudar o rumo de alguns pensamentos, de algumas pessoas, aí, né, a nossa importância de influenciar, eu falo exatamente isso, não é o tempo de casa, não é só a forma como você tem habilidade ali para fazer alguma coisa, é um chapeiro, é um confeiteiro, mas a forma como você ali está influenciando os seus colegas, está sendo comprometido, assíduo no trabalho, ou enfim. Eu acredito que isso fez você pensar aí na sua empresa também, quantos colaboradores, excelentes confeiteiros, mas que não fluía a equipe, não ia para frente, o quantos problemas eles traziam ali para você, e o quanto pessoas humildes ou mais simples, mas que não tinham essa parte técnica de oportunidade ou de desenvolvimento, mas que se desenvolveu muito bem por ter uma habilidade interpessoal muito boa. Então, fica aqui o meu recado. Eu espero que vocês tenham entendido o mais positivo possível esse meu vídeo, com a minha florzinha aqui do lado. E se você gostou do vídeo, dá o seu like, deixa o seu comentário, conta pra gente a sua experiência, me deixa a sugestão de mais vídeos, né, pessoal? Porque dá-lhe imaginação fazer vídeo aqui. E principalmente se inscreva no canal. Olha, eu já esquecendo disso, se inscreve no canal, pessoal, me ajuda, clica no sininho para receber notícias de mais vídeos. E é isso, estou adorando estar contribuindo para vocês, vocês não imaginam o quanto eu também estou muito grata de receber o carinho, as mensagens que eu tenho recebido, ou quando o pessoal me pede, né, esse tipo de opinião. Então fica aí minha mensagem, não só para os RHs, para os donos de padaria, mas também para os colaboradores. Um abraço e até o próximo vídeo.